Olá, eu sou Caroline Sardá e hoje é quarta-feira, mais um dia de Mulheres na História, e a história que eu vou te contar hoje é de uma das precursoras do impresso feminista no Brasil, Josefina Álvares de Azevedo. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like, ajuda bastante na divulgação do vídeo, se inscrever se você não é inscrito e, claro, ativar as notificações para não perder nada por aqui. Agora, Zé, pode rodar nossa vinheta. Josefina nasceu na Paraíba em 5 de maio de 1851. Porém, o Dicionário Bibliográfico Brasileiro de Augusto Blake informa que Josefina teria nascido em Itaboraí e que seria irmã por parte de pai do famoso escritor Álvares de Azevedo. Ela mesma, porém, dizia ser prima do escritor e natural de Recife, onde ela diz que teria vivido até os 26 anos de idade. Em 1877, Josefina mudou-se para São Paulo, onde fundou, em 1888, o periódico A Família, o primeiro jornal feminista que teríamos em nosso país. Na primeira edição de A Família, a Josefina fez a seguinte citação: "A imprensa pode servir como uma válvula que pode despertar a consciência do indivíduo." Com isso, entendemos que por meio do jornal, ela tinha a intenção de conscientizar as pessoas, principalmente de que não havia diferenciação entre homens e mulheres, como existia naquela época de que a mulher era considerada inferior ao homem e até mesmo irracional. Por isso, muitas vezes eles não consideravam as mulheres dignas de direitos e até mesmo a cidadania. Foi então que Josefina escreveu diversos artigos em defesa da emancipação feminina na área da educação, do trabalho, do direito ao voto, que mais tarde ficaria conhecido como a luta pelo sufrágio feminino, e claro, algo que ainda não existia naquela época: o direito ao divórcio. Josefina, desde o início, sofreu com bastante resistência, porque sabemos que naquela época era muito conservadora e muito patriarcal. Mas ela não teve só a resistência por parte dos homens da época, mas também de mulheres e instituições católicas, como ficou exemplificado em um dos periódicos de A Família, lançado no dia 12 de janeiro de 1889, e também na notícia publicada no jornal O Apóstolo, publicada no dia 28 de março de 1890. É importante vocês entenderem aqui o contexto político daquela época, porque o Brasil começava a passar por uma transição política, com a proclamação da República em novembro de 1889. E com isso, o principal objetivo de Josefina e outras sufragistas e autoras, escritoras da época, era reivindicar pelo direito das mulheres e fazer com que as mesmas tivessem suas vozes representadas dentro da política, podendo votar e serem votadas. E é importante dizer aqui que o discurso do direito ao voto às mulheres se tornou ainda mais forte com a imprensa feminista, visto que a divulgação da informação aproximava mulheres da luta sufragista. E é algo que a gente pode trazer para o contexto atual, que quando a gente conscientiza mulheres através dos meios de comunicação, da televisão, dos jornais, das revistas e até mesmo das redes sociais, nós aproximamos mulheres da luta feminista. E é interessante observar que a própria Josefina escreveu sobre isso no jornal A Família. Ela diz em 30 de novembro de 1889: "No fundo escuro e triste do quadro de provações a que votarem a mulher na sociedade, brilhará com a fulgente aurora da República Brasileira a luz deslumbradora da nossa emancipação. Queremos o direito de intervir nas eleições, de eleger e ser eleitas, com os homens em igualdade de condições, ou estaremos fora do regime das leis criadas pelos homens, ou teremos também o direito de legislar para todas. Fora disso, a igualdade é uma utopia, senão um sarcasmo atirado a todas nós." Além dela, algumas mulheres que também lutaram pelo direito ao voto feminino e que foram colunistas no jornal A Família foram Isabel de Souza Matos Dillon, que foi uma das primeiras mulheres a tentar tirar o título ainda no Império e não conseguiu, Inês Sabino, Júlia Lopes de Almeida, Julieta de Melo Monteiro, Maria Amélia de Queiroz,
Narcisa Amália, entre outras mulheres que também foram muito importantes. Ah, e antes de continuarmos, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo, beleza? Continuando, Josefina também promoveu o sufrágio feminino a partir do seu artigo O Direito ao Voto de 1890. No mesmo ano, ela escreveu no dia 26 de maio a comédia O Voto Feminino, que teria sido encenada no Teatro Recreio Dramático e que na época era um dos mais populares do Rio de Janeiro. A peça foi inspirada nas constantes negativas que as mulheres recebiam no alistamento eleitoral, como por exemplo a que foi falada no jornal A Família em 31 de maio de 1890 na primeira coluna. O Voto Feminino é uma peça emblemática do sufragismo brasileiro no século XIX. A intenção da comédia, utilizando o humor, era amplificar a luta das mulheres pelo direito ao voto e mostrar para as pessoas qual que era a situação das mulheres no cenário político da época. Em 1890, Josefina reuniu uma série de textos que já havia publicado no jornal junto com algumas poesias e editou-os na coletânea Retalhos. Em 1891, ela criticou o fato de que na primeira Constituição, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, as mulheres continuaram sendo espectadoras da vida política, algo que ela escreveu no jornal A Família no dia 5 de março de 1891. E é até irônico porque essa circunstância foi retratada em um quadro chamado Compromisso Constitucional de 1891, de Aurélio de Figueiredo, onde um grupo de mulheres aparece justamente nessa condição de espectadoras. Foi então que, em 1891, o jornal A Família passou a pertencer à Companhia Imprensa Familiar, mas Josefina permaneceu como diretora mental e redatora. Inclusive, ela foi homenageada em uma das publicações do jornal A Família, de 9 de maio de 1891. Ao longo de sua vida, Josefina publicou 3 livros: Retalhos, de 1890, A Mulher Moderna, Trabalhos de Propaganda, de 1891, e Galeria Ilustre, que ela trazia uma coletânea de mulheres célebres, publicada em 1897. Josefina foi uma jornalista, escritora e uma das precursoras do feminismo no Brasil, e veio a falecer no Rio de Janeiro em 1º de setembro de 1913. Por acaso você já conhecia a história de Josefina e a sua importância nos impressos feministas no Brasil? Comente aqui nos comentários. E claro, se você não deixou o seu like lá no início do vídeo, deixa agora, que ajuda bastante na divulgação desse vídeo e também do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. E caso você queira contribuir com o meu trabalho, com Mulheres na História, com esse projeto da divulgação de mulheres que foram invisibilizadas ao longo da história, o meu apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E também, como vocês sempre me pedem, o meu Pix também tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira contribuir diretamente com o meu trabalho. É isso, pessoal. Até o próximo episódio de Mulheres na História.